Língua Portuguesa, aula de 13 de agosto. Professora Roberta Fonseca. Estamos dando início ao capítulo 5 da apostila, intitulado Cartazes e Folhetos, Campanhas e Causas Sociais. Gênero textual: cartaz. Cartaz é feito normalmente em papel, afixado, colado em locais públicos e visíveis, onde todos possam ver. Ele deve ter o tamanho da letra, imagem, cor do fundo, distanciamento entre as palavras de maneira adequada. Temos aqui um exemplo de um cartaz. Podemos observar que as letras são legíveis, de maneira que possamos identificá-las. As palavras principais, o tema do cartaz, se encontra destacadas com tamanho, a posição que está centralizado no cartaz, a cor e uma forma que o destaca. Também podemos ver que a ilustração, o desenho do cartaz, segue com o tema. Qual é o tema do cartaz? A caixa mágica. Então, o desenho, ele obedece ao tema. Também podemos ver que a imagem estão em cores vivas e harmoniosas, de maneira que seja bonita e agradável aos olhos. A distribuição do texto e gravuras de forma agradável, de maneira organizada para que possamos entender tudo o que está escrito no cartaz. Também observamos que o texto possui poucas palavras, de maneira clara, para que possamos entender o que está sendo lido. Cartazes. O cartaz é um gênero textual marcado especialmente pela função de informar, bem como pela função de convencer as pessoas, que pode ser simplesmente uma informação de um evento, nesse caso é utilizada a função informativa, ou para adquirir um produto, é utilizada a função apelativa. O cartaz utiliza termos, verbos, para fazer com que as pessoas se convençam da ideia ou possam adquirir um produto. Vamos observar aqui no cartaz que está escrito: o lixo é seu, faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. O verbo fazer está conjugado como faça, indicando, fazendo um pedido, dando uma ordem para que uma ação seja realizada. Concluindo, o cartaz utiliza verbos para convencer as pessoas da ideia ou em adquirir o produto. Folhetos. O folheto é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos e serviços, com o objetivo de incentivar seu leitor a adquiri-los ou divulgar ideias e opiniões, com a intenção de mudar o comportamento do leitor. Vamos agora abrir no livro de língua portuguesa, página 40. Causa social. Você sabe o que é uma causa social? As causas sociais são ações feitas para conscientizar, instruir um grupo sobre um tema, combater um comportamento, orientar e transformar atitudes, diminuir problemas sociais coletivos, quer dizer, problemas que são de todos, e etc. Essas ações incluem campanhas comunitárias que buscam, por exemplo, combater a fome e a pobreza, estimular o consumo e a realização da reciclagem, incentivar a vacinação e a doação de sangue,
incentivar a economia e conscientizar, né, sobre a água, a importância dela, entre outros. Para divulgar essas ideias, ao uso de cartazes, folhetos, panfletos e etc., que são produzidos para que a causa social atinja os seus objetivos. Torugo e Duda perceberam que Beca pode estar sofrendo bullying. Você sabe o que é isso? Como Beca é muito tímida, Torugo acha que ela pode estar com vergonha de contar aos pais. Duda sugeriu distribuir no bairro e na escola alguns folhetos com algumas informações, algumas formas de combater o bullying. Com isso, Beca poderá se sentir mais segura para denunciar o que está passando. E o agressor poderá se conscientizar de sua má atitude. Como eles poderão produzir isso? Vamos ajudá-los. Continuando na página 40, podemos observar algumas questões. O que um folheto desse tipo precisa ter? Naturalmente, para confeccionarmos um folheto, temos a necessidade de saber tudo sobre o tema. No caso, bullying. Bullying são agressões que podem ser físicas ou verbais, palavras repetidas, que magoam e podem causar uma tristeza profunda. Questão 2. Qual é a finalidade desse tipo de folheto? O foco, o objetivo é combater uma prática nociva, uma atitude ruim e inadequada socialmente. 3. Como as pessoas receberão os folhetos? Os folhetos precisarão ser distribuídos ou fixados em lugares públicos. Causas sociais. As causas sociais podem ser desenvolvidas para combater um problema social da sociedade, como a fome, o desmatamento, o bullying e etc. Campanhas comunitárias. Os textos de campanha comunitária são aqueles utilizados com o intuito de esclarecer e atentar os interlocutores de uma comunidade sobre um determinado assunto. Exemplo: campanha do agasalho, campanha sobre a dengue e campanha de prevenção contra a Covid-19, etc. Vamos abrir na página 42 do livro de língua portuguesa. Campanhas e causas sociais. A seguir, vamos ler um cartaz produzido para uma campanha de vacinação. Vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Seu filho pode ser super saudável e, para isso, basta levar seu super-herói para ser vacinado contra diversas doenças em um posto de saúde próximo à sua casa. Afinal, criança saudável é criança vacinada. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e proteja o seu filho. Temos aqui um telefone para contato da ouvidoria e o lugar onde a campanha foi realizada. Vamos agora observar os detalhes do cartaz. Primeiro, nós temos que ver que todas as letras estão legíveis, fáceis de compreender, e que as palavras principais se encontram em destaque, em letra maior, com uma fonte maior, e que a ilustração
acompanha, é compatível ao tema, que é a vacinação. Outro aspecto que nós temos que notar é que as imagens estão em cores vivas e harmoniosas e que a distribuição, tanto do texto e gravuras, é de uma forma agradável. Outra coisa que nós temos que observar é que a palavra vacine, cuide, procure, leve, proteja, são palavras que indicam, que dão uma ordem, fazem um pedido para que uma ação seja realizada. Essas palavras são verbos. Após realizada a análise do cartaz, vamos responder as questões que se encontram na página 43. Questão 1. Quem produziu o cartaz? Circule essa informação no texto. Vamos retornar à página 42. Quem produziu o cartaz foi o governo do estado de Pernambuco. Vamos então circular essa informação e escrever aqui. Quem produziu o cartaz foi o governo do estado de Pernambuco. Questão 2. A quem ele é destinado? O cartaz é destinado a toda a população de Pernambuco. Questão 3. Com qual objetivo esse cartaz foi produzido? O objetivo do cartaz foi incentivar e mobilizar a vacinação de crianças. Questão 4. O que a ilustração mostra? Vamos novamente ir para a página 42. A ilustração mostra que há uma adulta que parece ser a mãe ou responsável das duas crianças representadas. Em posição central, há um desenho, a ilustração do personagem Zé Gotinha, vestido como um super-herói. Questão 5. Com que frase a ilustração combina? Por quê? Vamos retornar à página 42. Podemos verificar que o desenho, a ilustração, dialoga, combina com a frase em destaque: cuide da saúde do seu super-herói. A ideia é que a criança seja um super-herói, assim como o Zé Gotinha. Questão 6. Na parte de cima do anúncio, há uma frase destacada. Que frase é essa e qual é a sua função? Em cima de uma fita em vermelho, podemos observar a seguinte frase: vacine seu filho. Essa frase funciona como título do anúncio. Também podemos verificar que a palavra vacine está dando uma ordem, fazendo um pedido, uma súplica, indicando que tem que ser realizada uma ação. Então, essa palavra vacine é um verbo. Página 44, questão 7. As letras utilizadas no anúncio são iguais? Por que isso ocorre? As letras são diferentes em cores e tamanhos, visando demarcar informações mais importantes, destacadas, e informações secundárias em letras menores. 8. Destaque as informações secundárias, que são aquelas que explicam a ação principal
e aparecem com letras menores no cartaz. Vamos retornar à página 42. Podemos destacar a seguinte informação: seu filho pode ser super saudável e, para isso, basta levar seu super-herói para ser vacinado contra diversas doenças em um posto de saúde próximo à sua casa. Afinal, criança saudável é criança vacinada. Essa é a informação secundária. Vamos sublinhar. Questão 9. Circule as sílabas que iniciam com a letra D ou T nas palavras a seguir. Exemplo: na palavra unidade, eu tenho duas sílabas que iniciam com a letra D. Então, nós vamos circular essas duas sílabas. Vocês farão isso com todas as sílabas que iniciam com a letra D ou T. Façam com bastante atenção. Questão 10. Complete a cruzadinha a seguir e descubra outras palavras com sílabas que iniciem com essas letras. Vamos fazer as palavras, as figuras que estão verticais. Aqui nós temos uma caneta, então nós vamos escrever caneta aqui. Ao lado nós temos a figura de uma tartaruga. Vamos escrever a palavra tartaruga. Depois, nós temos aqui a imagem, de uma pessoa nadando. Vamos escrever nadar aqui. Depois, nós temos terra. Então, vamos escrever terra. E, por último, temos uma moça dançando. Vamos escrever dança aqui. Agora, nós vamos ver as figuras que estão para ser escritas, as palavras que estão para ser escritas de maneira horizontal. A primeira imagem é um castelo, então nós vamos escrever castelo. Depois nós temos a escada. Abaixo temos tambor. Aqui nós temos degrau. E por último, temos um jardim. Façam com uma letra bem bonita. Caprichem na atividade. Podemos observar que cartazes e folhetos utilizam palavras, termos para indicar, solicitar ações. Dar uma ordem, fazer um pedido ou uma súplica. Essas palavras são chamadas de verbo. Verbos são palavras que indicam ação, como aqui no desenho. O jarro caiu. Ele praticou a ação de cair. Também pode indicar um estado. Estou doente, estou triste, estou feliz. Algo que pode modificar. E, por último, ele pode indicar também um fenômeno da natureza. Choveu ontem, trovejou, amanheceu. Tempos do verbo. Nós podemos utilizar o verbo para informar situações que aconteceram no passado. Eu comi pizza. Também para situações que estão acontecendo, que é o tempo presente. Eu como pizza. E, por último, informações de situações que podem acontecer ou que irão acontecer. Eu comerei pizza. Então, nós temos o tempo pretérito, que é passado, o presente e futuro. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Até a próxima!